Bem, eu falei aqui do change management, né, que é o processo exatamente de mudança de comportamento que vai fazer com que as pessoas, de hábito, de comportamento, enfim, vai fazer com que as pessoas possam usar esse novo espaço no máximo da sua capacidade. Como é que vocês veem arquitetos de projeto hoje, né, apresentaram aí processos assim muito bem fundamentados do ponto de vista conceitual, e eu acho que isso realmente é um grande diferencial no mercado. Você realmente mostrar que o projeto ele tem uma razão de ser, né? Não é simplesmente estar repetindo lá o que o cliente falou, mas está dando substância para aquilo que o cliente espera. Então, como é que vocês veem nesse processo de vocês realmente o uso do escritório após a implantação? Não vou me aventurar. Eu estava querendo já te fazer essa pergunta. Estava te vendo falar quase que cientificamente na sua abordagem de pesquisa para ter dados e agir em cima de dados, promovendo espaços que se alinham com comportamentos que mudaram, né? O escritório, como a gente fala, não é mais o espaço para escrita, como é a semântica dessa palavra, né? Scriptorium, lugar para escrita. O que menos a gente faz no escritório é escrever, né? Não é mais aquele lugar de passar horas escrevendo. A gente vai para se relacionar, para se encontrar. E a arquitetura dá lugar para essas tendências de modificação da forma de realização do serviço ou de criação do produto. E ele tem que se moldar a essas tendências. Os processos mudaram muito. Não são processos mais, são metodologias, são formas novas de trabalhar. Então, uma arquitetura velha não cria afinidade com um formato novo de trabalho. Então, eu acho que identificar isso para criar espaços para que isso aconteça é parte da grande interrogação que nos move a ir buscar esses dados e aí fazer a mudança comportamental, porque é muito difícil quebrar velhos hábitos, né? A gente se vê, às vezes, indo para um lugar que não tem mais nada a ver, apenas pelo poder do hábito, né? Então, acho que é uma mudança mental para que aconteça a mudança física. E aí a arquitetura vem, imprime isso e entrega um jeito novo. Então, mudar do ponto A para o ponto B, com significado, é o que eu vejo nesse teu trabalho, é o que a gente procura identificar, talvez sem tantas ferramentas e técnicas de diagnóstico como você aplica, e é por isso que o teu trabalho é tão importante, mas que acho que é uma resposta para essa pergunta, né? Bom, eu concordo com tudo isso. Eu já vi projeto muito bom não funcionar porque simplesmente não ensinaram para as pessoas usarem. Não, o phone booth. O phone booth virou uma mania, né, nos últimos anos. Mas o pessoal colocava o phone booth no escritório e tchau. Então, o pessoal não sabia o que era, uns usavam, acampavam lá o dia inteiro. Então, eu acho que essa mudança de mentalidade é muito importante. Então, assim, o estudo, primeiro, entregar o que precisa. Que no fim do dia a conta é metro quadrado, pessoa e qualidade, né? O espaço ocioso ali significa que alguma coisa deixou de ser tão bem feita. E aí, eu acho que, pensando um pouco nesse futuro, o que está virando, eu acho que o escritório, além de ser mais funcional, eu acho que a gente já teve 1000 fases, né? A fase, agora o escritório é a casa, agora a casa é o escritório. A gente está indo para um caminho que o escritório é a faculdade, na minha cabeça. Então, assim, você vai ter aula, você vai para a faculdade. Você vai fazer estudar, você estuda em casa, estuda onde você quiser. Você vai fazer uma reunião, poxa, eu não tenho uma sala de reunião na minha sala. Então, como é que eu vou chamar um cliente? Poxa, eu vou no escritório. Então, é muito legal os dados aqui, as tendências de redução e
e cada vez menor, chegar no último de 20%, isso começa a refletir um pouco a nossa vida, né? Parecia um caminho muito certo isso, agora a gente está nesse retrocesso, eu acho que é uma ressaca do flexível, eu acho que a gente vai piorar, a gente vai voltar e vai estabilizar de novo, porque o espaço hoje, o tempo são as coisas mais valiosas, né? E fazer isso funcionar de uma maneira melhor, entregar isso, a qualidade do trabalho do teu funcionário vai depender da qualidade do espaço. Então é muito legal essa visão. E bom, aí já vou começar a devanear, falar alguma coisa de dados, mas deixa para daqui a pouquinho. Sem querer. Alô? Eu desliguei sem querer. Eu acho interessante isso que vocês falaram, esse ponto que o Lula trouxe sobre como é que a gente vai explicar para a pessoa como usar, né? Porque se você entregar, o comportamento das pessoas é metade do sucesso do espaço, do uso do espaço, né? Senão ele só existe ali se não tem o usuário. E a comunicação também, ela é metade do sucesso do processo todo. Então é um pouco tem uma plaquinha que a gente tem lá no escritório, com perdão do inglês, eu vou achar ela na versão em português, tá, Lula? Mas é o Enjoy the Ride, sabe? É a jornada do processo, é o antes, o durante, o depois. E a gente vai se virando de como fazer se a gente trouxer para o cliente, inclusive, a informação de que ele tem direito disso. Porque às vezes o cliente não sabe, ou às vezes até o próprio arquiteto não se sente, né, confortável, mas outro dia a gente gravou no escritório mesmo, porque o cliente estava sem tempo, um vídeo com o celular, passando numa TV grande o projeto e explicando como é que tinha que usar. Esse vídeo foi a introdução global da apresentação desse projeto, na inauguração deles. É uma coisa assim, extremamente caseira, mas foi o que deu para fazer, porque eles decidiram em cima da hora, a gente não tinha como ir até eles. Por outro lado, já tiveram outros que a gente fez rodadas em auditório, grupos e grupos, para contar como que eles deveriam usar esses espaços. E, novamente, como que a gente pensou, em que dados a gente se embasou e por que a gente fez aquilo. Mesmo assim, a gente está sujeito a mudar. Mesmo assim, a gente está sujeito ao comportamento das pessoas mudar o que a gente inicialmente vendeu ou planejou para aquilo. E outras soluções simples, como a gente trazer uma comunicação visual, às vezes são totens, às vezes adesivos, de quais são as regras e maneiras de uso dos espaços. Então, acho que a gente enxerga que essa questão da gestão da mudança e do comportamento, ela é, de fato, metade da possibilidade de sucesso. E precisa realmente comunicar às pessoas, porque vai ir e vir, né? Eu acho que é isso que vocês têm pontuado muito bem. As soluções vão mudar, melhorar, piorar, e acho que daqui a um tempo a gente vai ter algo mais concreto. Agora sim. Quando eu falo do porquê, da importância do porquê, eu já vi muitos colaboradores em empresas, e isso em diversas empresas, chegar num workshop. Eu faço o processo do change management, ele envolve esses workshops, né? A gente faz workshop com a liderança, que a gente chama de workshop de sensibilização, exatamente para a gente mostrar para a liderança, olha, a gente não está fazendo isso só porque é bonito, só porque é tendência. Não, a gente está fazendo isso porque isso tem uma razão. A gente faz depois esses workshops com os agentes de mudança, exatamente explicando o porquê, né? Por que isso hoje faz sentido. A alta liderança é patrocinador. É patrocinador. E esses outros que você chamou de agentes de mudança, são os multiplicadores, né? São os líderes não formais, mas que vai estar ali no seu departamento, né, na sua vizinhança, no seu núcleo,
sendo o multiplicador de tudo que está acontecendo. Ele vai estar colocando as pessoas e trazendo dúvidas, inquietudes que a gente precisa trabalhar. Então, o porquê é fundamental. Esse porquê ele vai exatamente motivar para depois, no pré-mudança, durante as campanhas também de motivação, a gente conseguir esse engajamento, que aí é a garantia de que a gente vai chegar na mudança com todo mundo aí entusiasmado, envolvido e certo de que vai dar certo. Eu já participei de processo que o CEO ele fazia questão de dizer que ele não acreditava. E, assim, chegou no final, ele admitiu que realmente ele estava errado e que aquele era a melhor solução. Então, isso é muito importante, né? Essa jornada para realmente a gente chegar no final com todo mundo comprometido. Eu ia tentar falar um exemplo que me aconteceu, que foi o oposto do que você falou. A gente foi para fazer uma reunião fora daqui, num país com uma cultura completamente diferente da nossa, era um país muçulmano, uma cultura... A empresa era global, a cultura era internacional, mas o senhor... Está dando aqui. Vê. Que é esse? Vamos ver se esse vai? Bom, vamos ser breves. E aí o que aconteceu na primeira reunião foi muito legal, porque eu cheguei lá, num país muçulmano, não tinha uma mulher na sala, só eu. E aí foi um super desafio, porque eu olhei para aquilo e falei, gente, eu vim aqui fazer uma mudança de comportamento num país que eu ainda não tive tempo de me inserir na cultura, de estudar. E a reação do senhor foi exatamente a que eu precisava. Porque na primeira fala ali, uma pessoa da mesa levantou e falou, eu não estou entendendo por que nós precisamos fazer esse processo de mudança. Ninguém aqui trabalha dessa forma. Aí você fica meio mudo, né? Fica meio vendido quase. E o senhor pegou e falou assim, porque nós vamos ser os primeiros. Então, assim, você precisa de um bom cliente, você precisa de um líder alinhado com você. Na verdade, quando ele me convidou para ir para lá, ele falou, o desafio não vai ser fácil, porque nós temos muitas resistências. E eu acho que você, ao ouvir e ao observar, que eu acho que é o que todo arquiteto devia fazer primeiro. A gente, às vezes, chega achando que sabe. Não, primeiro você chega com um pouquinho de humildade, observe, ouça. Depois você contribui com o que você tem de bagagem, né? E eu acho que quando você se presta a fazer isso, você identifica as resistências. E você só vai conseguir engajar as pessoas no seu objetivo de mudança se você conseguir quebrar as resistências e que os maiores resistentes passem a ser os defensores da mudança e os seus parceiros nesse engajamento. Essa é a grande, digamos, é o maior desafio que eu tenho enfrentado. Eu já enfrentei alguns. Esse foi talvez o mais difícil no primeiro momento. Foi meu primeiro dia lá, no café da manhã do hotel, só tinha mulher vestida de burca. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu inventei de fazer, né? Acho que eu não me preparei direito, fui meio impulsiva, agora eu estou aqui, tenho que resolver, né? E aí você precisa realmente ter um cliente que acredite no objetivo. Você pegou um que foi o oposto, né? Então, acho que tem os do meio do caminho também, né? Alguém que está sentado aí quer fazer algum comentário? Assim? Acho que o debate não precisa ser somente entre nós. Alguém tem algum insight sobre a tarde de hoje? Rodrigo, você está aí rindo. Você falou desde cedo que você ia fazer pergunta difícil, não fez nenhuma ainda. Bom, primeiro, um privilégio passar a tarde com vocês aqui, né?
A gente conversou bastante ontem sobre o protagonismo da arquitetura, literalmente, né? Então, a gente tem aqui, sei lá, o Lula e o Andrigo, que são referências em a questão de design, muito forte nesse sentido. A Cláudia e a Moema carpinaram lá atrás, escritórios como o nosso só existem porque elas fizeram um movimento forte da arquitetura ser protagonista. Da Bruna eu não vou falar nada, tá, gente? Vou falar só de vocês, assim, não vou elogiar. Como trazer de uma forma forte o protagonismo da arquitetura no corporativo, num mundo onde a gente escuta antes, às vezes, do conceito arquitetônico ou do estudo que vai ser feito, a gente escuta budget e prazo. Como a gente trazer a arquitetura como um protagonismo forte para isso não ser a relevância número 1 e 2 dentro de um processo de uma grande multinacional. Difícil. Vou arriscar. Quem quer responder primeiro? Ele avisou hoje durante a manhã que ele ia fazer passou o dia matutando, né? Perguntas difíceis, né? Eu também quero saber essa resposta. Eu vou arriscar uma resposta. Eu acho que está muito ligado, Rodrigo, a valor agregado, né? Eu vou investir naquilo que vai ser um shift na minha performance, aquilo que vai mudar a vida das pessoas que trabalham na minha empresa, na minha faculdade, no meu clube, aonde quer que seja, porque a arquitetura agrega valor. E outro dia, um cliente nosso aí chegou com uma encomenda de mexer num imóvel que tinha, parecido com o que a Moema trouxe, sobre trocar a vocação de um imóvel que está em ruínas e, de repente, você aplica toda uma experiência, um olhar humano, de requalificação dos interiores, dos exteriores, você traz ele para um valor agregado de design impresso na arquitetura e ele percebe que ele tinha um ativo imobiliário caindo aos pedaços e, através desse banho de loja, ele vai tirar mais proveito daquele dinheiro que ele vai colocar lá. Então, acho que a nossa profissão ela é maravilhosa, porque ela carrega em si esse poder de transformar espaços que vão valer mais. E quando a pessoa que está do outro lado da mesa, o CFO, percebe esse valor, ele investe. O dinheiro aparece. Ele financia. Existem hoje formas de financiar, transformar o CAPEX em OPEX. Existem 1000 formas de tomar crédito para investir e transformar a sua companhia. Mas precisa acreditar, né? Acho que essa é uma tentativa de responder. Eu vou complementar, porque eu ia falar exatamente a mesma coisa, só que eu ia chamar de eficiência. Você mostra para o cara que ele vai botar dinheiro e vai ter. E o que ajuda muito é fazer a conta completa. Não faz a conta da obra. A obra, óbvio, vai ser caro, a menos que você ganhe ela, né? Ou seja um órgão público, que às vezes não está ligando. Mas, assim, faz a conta toda. Olha, em um ano, você vai... Se aumentar 10%, você está pagando 1/3 da obra. Em 3 anos, você pagou a obra. Dali para frente é só lucro. Né? Então, e aí, valores. A gente falou muito de flexibilidade aqui, né? Sim. Primeiro, assumir. Conta que vai errar. Olha, vou fazer o projeto, vou acertar 70%. 30% provavelmente a gente vai refazer daqui a um tempo. Porque senão você não está inovando. Você faz um projeto 100% seguro, você está fazendo um projeto passado, que alguma coisa funcionou. E ele também vai ficar obsoleto. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, você tem perfis de clientes, mas, no fundo, eu acho que é mostrar a conta toda. Né? Eu brinco que o projeto, na verdade, quando a gente fala acabou o projeto, na verdade, o projeto só começou. É que nem o change manager. Poxa, termina o projeto para a gente, mas ele só vai ser ocupado dali para frente. E, por muitos anos, a gente fez a conta curta. Né? Até aqui, isso é obra. Baseado em que você definiu a verba da tua obra? Né? Então, esses índices ajudam muito. E quanto mais referência você tiver que isso funcionou, melhor. Agora, sempre que é inovação, é difícil ter referência. Então, tem as primeiras empresas que acabam liderando isso e, no fim, como o Moema falou, são os primeiros e esses primeiros sofrem, mas eles colhem os frutos na frente de todo mundo, né? Eu acho que um ponto muito importante também é a gente falar de ganhos em produtividade, né?
Então, hoje em dia, com o trabalho de base intelectual, é muito mais difícil, né? A gente conseguir convencer o CFO, por exemplo, ou o CEO, de ganhos de produtividade. Mas, por outro lado, a gente tem indicadores contundentes de perda de produtividade em razão do ambiente de trabalho inadequado, né? Se eu tenho, por exemplo, um ambiente extremamente denso, né, onde as pessoas se sentem vulneráveis porque elas têm pessoas transitando o tempo inteiro, fontes de distração, ela vai fazer mais pausas ao longo do dia, desnecessária. A pausa ela é importante quando ela é bem feita, né, exatamente para recuperar capacidade produtiva. Mas eu estou falando de pausa aqui para recuperar energia produtiva. É bem diferente. Então, isso é uma perda, né? Quando as pessoas adoecem por conta do ambiente, né? Por excesso de iluminação adequada, por calor, por excesso de frio, né? Pelo equipamento que não funciona direito, pelo processo que não é bem entendido, por uma comunicação frágil, né? Tudo isso leva à perda de produtividade. É uma pessoa que tem que se deslocar mais para poder fazer uma reunião, porque não tem reunião no lugar mais próximo dela, está perdendo produtividade. Então, quando você começa a quantificar isso e mostrar, olha, está aqui, sabe? Eu fiz vistorias, eu fiz grupo focal com os recursos da organização, vi quais são os problemas, eu fiz reuniões estratégicas com o C-Level, eu ouvi os funcionários através de questionários, e aqui eu tenho um diagnóstico. E esse diagnóstico ele vai te mostrar, então, o tanto de produtividade que você pode recuperar com o projeto que eu vou fazer. Isso daí, se você fala para o cara, olha, eu vou recuperar 2% de produtividade com o projeto. Imagina isso para uma empresa de 100 funcionários, o que é 2% da capacidade produtiva dos funcionários em um mês. É muita coisa. A gente ganhou muito cliente por conta disso. E tem, obviamente, tem estudos que fazem essa avaliação, né? 2%, se eu tiver um problema de excesso de pausa, posso ter até 9%. Se eu tenho um alto índice de insatisfação, isso significa que eu tenho perda de produtividade. A gente sempre pergunta nos questionários, que a gente chama de produtividade percebida, o quanto você entende que seu ambiente de trabalho hoje atua na sua produtividade. Então, o cara vai dizer, é positivo, é negativo, e depois, isso serve de KPI, porque depois, no pós-ocupação, eu vou fazer a mesma pergunta, e esse range aqui, né, de ganho se reflete, obviamente, na produtividade. Então, a gente tem como medir. O arquiteto, muitas vezes, tem medo de medir, mas isso é realmente o que vai garantir a eficiência, né? A efetividade do nosso trabalho. Muito bom. Alguém quer fazer mais pergunta? Quer contribuir também? Eu queria fazer um comentário que só complementa o teu. Eu acho que o espaço bem desenhado, bem criativo, ele tem mais um fator que a gente não falou muito, que é a atração e retenção de talentos, né? Você Perfeito. Atrair cabeças, mentes brilhantes, qualquer segmento. Hoje, ela tem que se sentir atraída para querer ir, fazer uma entrevista e querer ficar. Se ela não gostar do local, é capaz dela já nem voltar para a segunda entrevista. Então, a empresa precisa fazer isso também. Mas, voltando para o começo da pergunta, eu acho que tem uma coisa que é muito mais visceral do que todo esse... Porque esse discurso da Cláudia, eu acho ele fantástico. Mas a gente tem que ter o espaço e a oportunidade de fazer isso.
Se você entra num bid que você vai ser escolhido no leilão eletrônico, isso não vai acontecer. E o diferencial do arquiteto foi para o saco. Porque você compra cimento, você compra farinha, você compra um arquiteto. Então, eu acho que o que está faltando um pouco, levantando aqui a bandeira que a gente já falou ontem, eu acho que os arquitetos, principalmente as gerações que estão vindo aí, a gente já batalhou muito, vamos continuar batalhando, mas é um oceano, se remar contra, mas nós temos que levantar uma bandeira de valorização da profissão do arquiteto. Né? A gente não pode ser contratado para fazer o famoso test fit, né, Rodrigo? Em uma semana, de graça. Que isso, gente? Alguém vai ao dentista, ao advogado, ao médico e sai da consulta dizendo, bom, eu vou consultar mais alguns, vou ver qual que me consulta melhor e depois eu vejo se eu vou te pagar? Que isso, gente? Nós, arquitetos, não estamos nos defendendo como categoria. Então, a gente tem teorias lindas, a gente tem histórias maravilhosas para compartilhar, a gente traz muita criatividade, muita inovação, mas nós estamos sendo massacrados por uma indústria que não permite que a gente apresente o que a gente sabe fazer. Eu sempre achei que o arquiteto tinha que ser o braço direito e o olhar do cliente. E hoje eu vejo a construtora contratando um arquiteto como ela compra um pedaço de tijolo para fazer uma parede. E você tem um gerenciador que é o seu intermediário com o cliente. Gente, isso é um absurdo, na minha opinião. Tá? Então, eu acho que nós, arquitetos, nós temos que ser o braço direito, o elo de confiança com o cliente. Então, aquele cliente que me levou lá para Istambul para fazer aquele trabalho, o que eu mais tinha com ele? Um elo de confiança. Né? E ele me deu esse espaço para fazer esse trabalho. Então, eu acho que poder trazer a Cláudia para fazer esse trabalho preliminar junto conosco, antecipar as informações, isso leva tempo. Não dá para fazer numa concorrência de test fit de uma semana. Só que nós estamos aceitando. Eu não sei qual é a fórmula para mudar isso, porque, eu vou ser sincera, eu já batalho por isso há muitos anos, eu não consegui resolver. Então, eu espero que você tenha uma colaboração aí, porque eu não tenho a solução. Gostaria de achar. Deixa eu só complementar, Moema, porque eu acho que essa é uma discussão fundamental, né? A questão da cada vez menor valor, não é menor, a gente agrega muito valor, né? O que você falou é perfeito. E a arquitetura cada vez mais comoditizada, né? Com a pressão cada vez maior por menor custo. Né? Então, eu sempre entendi que o que diferencia, pelo menos o que me diferenciava como escritório, né? E eu tive um escritório durante 25 anos, era exatamente a etapa do planejamento, porque é o que te diferencia. Né? É óbvio, eu estou falando aqui. Não, eu fiquei tão feliz, eu como professora, de ver a arquitetura com conteúdo, né? É o que vocês apresentaram, arquitetura com conteúdo. Vocês não vieram aqui dizer que eu fiz uma arquitetura que aqui é recepção, que aqui. Vocês fizeram storytelling, vocês mostraram realmente o melhor da arquitetura, que é a capacidade que ela tem de mudar, de transformar. Né? Ontem a gente estava falando, gente, olha o poder do arquiteto, olha a importância do arquiteto. O arquiteto é aquele profissional que vai enxergar o teu desejo antes que você viva. Ele vai tangibilizar o seu desejo antes de você vivê-lo. Então, isso é de uma responsabilidade enorme. É como eu estava falando, Frank Lloyd Wright costumava dizer que a arquitetura é a arte de manipular, né, as pessoas dentro dos espaços. Então, a gente tem esse papel. A gente dita como as pessoas vão viver, a gente dita como as pessoas vão trabalhar, a gente dita como as pessoas vão circular
na cidade, e a gente tem um trabalho tão comoditizado como a gente tem hoje. Talvez, e por que hoje eu trabalho com uma consultoria que faz o antes e o depois não é depois, né? Porque ele tem que estar vindo junto com o projeto, que é o Change Management. E por que eu não faço projeto? Porque eu cansei desse, sabe, de estar ali, desculpa, mas foi essa a realidade. Eu sofri realmente tendo que ir para o cliente com um guarda-chuva do meu valor de arquitetura, com mais todos os projetos complementares, cujos projetos complementares era na soma maior do que o meu valor. E eu que vendia para o projetista complementar, né? Eu que fazia todo o trabalho para ele e muitas vezes perdia a concorrência por conta disso. Valor lá embaixo, a questão da RT, né? Sendo cada vez mais fragmentada, porque todos que gostariam de ganhar, quando o processo de especificação realmente é um processo muito trabalhoso. A RT faz parte do processo de especificação. Então, assim, eu percebi que essa etapa de projeto ela precisava realmente mudar, porque é muito valor que a gente gera com muito baixo reconhecimento. Então, assim, eu não participava mais de concorrência, não participo mais de concorrência que envolva leilão. Participei outro dia com mas para rir, porque não tinha outra coisa, um processo que eu dei o valor de 257 mil, começou o leilão a 135 e chegou a 114. Falando aqui abertamente. É uma piada, gente. O cara é mágico, não sei o que vai acontecer. Não, para nós aqui é um privilégio, né? A gente aqui tem um legado de arquitetura, são exemplos para nós. Nós todos aqui somos arquitetas que focamos no corporativo, porque é algo que nos encanta. E a gente também tem os nossos desafios, e a gente se une muito com os colegas para aprender, para ensinar outros colegas a importância de estudar e de entender esse projeto, essa arquitetura que é tão complexa. Que aí, no caso, a gente muito analisa, o que a gente percebe é essa, que a gente brinca, a arquitetura do Instagram, que hoje é tudo muito fácil, ganhar seguidores vendendo e revendendo. E da nossa geração, da nossa parte aqui, eles não têm a noção da complexidade que são esses projetos, né? Então, a gente faz um papel de ensinar um colega e a gente também ensina o cliente a entender a importância de tudo isso, de todos os projetos. Então, para nós, em primeiro lugar, para nós aqui é um privilégio escutar vocês, de vocês estarem aqui numa feira que é tão importante para a nossa região, e de ensinar, né, exatamente esse legado que vocês têm para nós. E aí eu não posso deixar de falar que chegou a nossa professora aqui também, que nos ensina muito e faz a gente ensinar para os outros colegas. Completando a sua fala, né? A foto que está no Instagram, ela carrega em si não só todo esse processo, mas uma cadeia inteira de gente que tem que acreditar na gente. A gente exerce aí a batuta de maestro de um corpo enorme de profissionais, não é? Quando a gente erra, todo mundo erra. A gente tem que ser o maestro, o gestor, fazer malabarismo ali, lidar com custo, lidar com técnica, responder às normas, gerenciar uma cadeia inteira de comunicação para que aquilo que a gente colocou lá no render, que vai para o Instagram, estágios precoces, seja entregue de fato. Não é storytelling só, é arquitetura realizada, que conta histórias, pronta, e que uma é diferente da outra. Para um coletivo é de um jeito, a sua casa é de um jeito, a minha é de outro.
ou de uma empresa A é de uma maneira, da empresa B é diferente. O Lula, aqui do meu lado, tem uma oficina que pega fogo, pô. O cara é arquiteto. Como é que pode, né? Olha como é possível transformar, se reinventar. A Cláudia, arquiteta, mas uma cientista de dados, que se move através de observação de gente. A arquiteta, com toda a sensibilidade humana, mas migrando aí para uma área exata. Então, eu acho que uma das respostas é essa. Agregar valor, fazer de formas diferentes. No meio da minha fala, aqui na hora que estava apresentando conteúdo, eu disse que lá na Perkins a gente vem estudando formas de criar o produto publicitário, de dar o nome do empreendimento, de fazer o booklet de vendas, de fazer um filme explicando a nossa arquitetura. Porque às vezes ela também não é percebida e a arquitetura não fala. Quem fala é o arquiteto. Né? E a gente agora tem tido também algumas discussões com os fotógrafos que vão registrar essa arquitetura. A gente acompanha ele no espaço, a gente mostra os ângulos, as intenções de design, né? O design intent. É só ideia. E se a gente não cuidar, muitos vão tentar derrubar. Mas muitos. Que o cliente não seja esse cara, né? Que ele pegue na mão e venha junto. Eu quero primeiro agradecer a Moema por puxar esse gancho e a Cláudia por enlaçar também. Eu acho que um desafio grande aqui sou eu, com certeza, a mais inexperiente acerca do cliente aqui, né? Porque quando vem pergunta sobre como lidar com o cliente, eu já passo porque eu acho que eu tenho muito para aprender. Mas eu posso falar da minha grande dúvida, tá? Das minhas grandes dores, porque a gente está falando aqui com nomes que têm uma consolidação muito forte no mercado, né? Vocês todos. Eu acho que é uma dúvida minha, geracional minha, particular da Bruna Pessoa, num âmbito coletivo que não é só o da arquitetura. Tá? E sendo muito transparente, fazendo uma analogia, a uma grande pedra. Eu tenho uma grande pedra, eu coloco ela em cima de mais 5 pedras de tamanho médio, ela não vai perfurar. Se eu colocar ela numa areia movediça, aqueles grãozinhos de areia vão abrir e vai engolir aquilo lá. O que eu quero dizer? O poder do coletivo, dos grandes grupos e da grande massa, ele não é percebido. Então, nós somos pessoas aqui de um privilégio em termos de história e carreira, que a gente está fazendo contestações e reclamações, mas de um lugar muito confortável, de um sucesso. E você tem um mundo de arquitetos se formando cotidianamente, para os quais essa pauta nem é levada. Do teu valor, do teu trabalho, que a especificação dá mais trabalho que o projeto, que você é um maestro, que você vai coordenar, que você tem que saber de gestão empresarial, que você tem que levar isso em conta no seu custo, que o seu custo operacional não é a hora que você decide que você tem que ganhar, é até o condomínio do escritório que você... É tanta coisa que tem realmente um valor agregado, além do nosso conhecimento, do nosso talento, do nosso dom, dos nossos estudos e graduações, é tanta coisa que eu sinto que, como em outros âmbitos coletivos, há uma falta de percepção da maior massa de que aquilo deveria ser um comportamento de todos. Ainda que nós tenhamos por obrigação de ser protagonistas dessa informação e talvez precursores de debates que são polêmicos, né? E que a gente até brincou ontem se ou não trazer para a mesa algumas coisas, né? Mas eu acho que a classe da arquitetura, ela é unida quando ela está lado a lado, ela se junta, ela se une. Quem não tem esse comportamento foge à regra do sucesso,
mas eu acho que falta muito que as pessoas possam, ali quando elas estão ainda no início de carreira, ou sem uma grande visibilidade de nome, etc., que elas possam já ali plantar algumas sementes. Recusar trabalho, ninguém vai recusar trabalho porque as pessoas precisam pagar contas, mas plantar sementes, né? O debate, acho que ele é necessário desde o início, não só quando você está com o microfone na mão. Aliás, eu acho que a gente é mais influente no âmbito particular do que, às vezes, numa palestra. É a impressão que eu tenho. Então, acho que essa é a minha opinião. Você quer encerrar? Bom, queria agradecer, vou fazer o encerramento agora com vocês. Cláudia, muito obrigado. Lula, Rodrigo, Bruna, Moema. 5 painéis incríveis hoje aqui e esse sexto painel com uma discussão aqui de um tema bem interessante. Eu acho que essa bandeira que o Office Connection levanta para vocês é justamente para terem essa voz, essa oportunidade de levar isso para o mercado. E para passarem todo esse conhecimento de gerações, né, para um público que está aqui presente, que é uma geração mais nova, que vem acompanhando. Queria agradecer a presença de vocês aqui, que são jovens, estão numa outra geração, vem dar todo esse apoio e receber todo esse conhecimento. Então, obrigado a todos que participaram aqui, por terem aceito o convite. É muito importante para a gente escolheu cada um dos escritórios aqui a dedo para poder fazer essa palestra. E identificando o momento de cada um, a trajetória de cada um de vocês aqui, para que isso fosse um painel muito rico nesse dia que nós estamos aqui hoje em Bento, na Móvel Sul, estreando um painel do Conecta, né, que é um projeto novo. Temos que agradecer também a Móvel Sul por essa oportunidade que acabou cedendo aqui para o Office Connection, trazer todo esse conteúdo. A plateia que esteve aqui hoje o dia todo presente, cada uma de vocês aqui. Eu tenho uma amiga muito velha aqui, que é a Samanta, né? Eu já conheci ela 25 vezes nesses últimos 2 dias. Fora outra público aqui, a Priscila também, que acompanha a gente. A Juliana, muito obrigado por nos receber também e acompanhar. E toda a organização da Móvel Sul. Parabéns, obrigado. E a gente se vê em breve numa próxima oportunidade da Arena do Conhecimento. Até logo. Bem, em nome do Móvel Sul Conecta, então eu agradeço aos senhores. Foi realmente uma tarde fantástica. Eu não sou arquiteta, eu sou uma mestre de cerimônias, mas eu aprendi muito com vocês aqui. Agradeço, então, em nome da Móvel Sul. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E obrigada também a vocês que prestigiaram. Amanhã temos novamente aqui a Arena do Conhecimento, com mais conteúdo, mais conhecimento, grandes nomes aqui para completar mais um pouquinho do nosso crescimento. Muito obrigada. Obrigado.